Quero agradecer imensamente o convite, primeiramente do Heron, companheiro aqui do Estado de Mato Grosso, que tem feito um trabalho importante nessas discussões de políticas. Quero saudar de coração a senadora Luísa Helena, a quem tenho admiração de longa data pelo trabalho, pelas ideias, de quem já copiei no início da carreira como dirigente sindical, e pretendo ainda permanecer aprendendo muito. Agradecer imensamente, então, o convite da Fundação. Quero aqui agradecer a presença de todos e saudar alguns que estão na plateia, que são amigos, o Jaime Okamura, de longa data, a dedicação e a ética e o trabalho e o compromisso que ele desenvolve na linha da inclusão e na linha voltada para o turismo. Dr. Pérez, na linha da saúde, uma figura exemplar também, que está aqui. E o não menos amigo e importante, que conheço desde quando ele era menor que eu, hoje ele está bem maior, o nosso maestro Fabrício, que está ali no fundo. Eu já era músico na época, ele estava aprendendo ainda, e hoje ele é maestro e eu continuei um medíocre músico. Mas eu queria refletir aqui a todos os palestrantes que me antecederam. Quero dizer que é importante discutir essa temática que a gente milita há muito tempo, não por ser só auditor fiscal do trabalho, mas por ter essa vivência de onde nasci, de onde eu vim. Eu sou filho de analfabetos, 2 analfabetos, meus pais, e pelos indicadores que a doutora Regina apresentou, eu sou exceção, né? Além de família pobre, ser descendente negro. Acho que essa talvez me credencie para falar alguns aspectos daquilo que eu vi aqui. Aí eu queria representar, tentando traduzir aquele. Nós recebemos aqui, todos recebemos uma metodologia, e os aspectos para tentar discutir temáticas, os principais problemas e desafios que venham a dinamizar a economia do nosso país e, no caso específico, do nosso Estado também, por que não, né, Heron? Eu gostaria de refletir, de nos entrar nesse debate, permitindo discutir, então, sobre, talvez, 4 aspectos, tentar fazer um eixo de discussão sobre 4 aspectos, a partir de tudo que nós discutimos aqui. A primeira é sobre criação de mais empregos. A segunda, sobre a política distributiva desses empregos. A quarta, sobre a qualidade desses empregos. E, por último, a vocação regional. No Mais Empregos, eu gostaria muito de refletir sobre 2 problemas chaves que, na concepção do diálogo com o mundo empresarial, e pela experiência de ser superintendente regional do trabalho e depois secretário de Estado, vivência também de presidente da Confederação Ibero-Americana, que me permitiu conhecer um pouco dos países que são membros dessa confederação, que envolve, inclusive, Espanha, Uruguai, Argentina, Peru, apresentar sobre também um pouco das linhas do que foi vinda dos debates aqui. Mais empregos, quando queremos aumentar o número de emprego, talvez nós precisamos nos olhar para um problema-chave que vem ouvindo de muitos. O primeiro, um aspecto relacionado ao agronegócio aqui, por exemplo, que a gente ouviu. Eu não vou abrir mais frente de plantar mais, porque eu sei que ano que vem eu não vou ter pessoas para colher. Eu não tenho profissionais para manusear a minha máquina, que não é um trator normal. É um trator que é quase uma aeronave para pilotar aquelas máquinas. Então, isso nos remete a entender do porquê que nós não conseguimos formar com qualidade a mão de obra para ser inserida no mercado de trabalho. Nessa reflexão, a gente volta, então, à Copa do Mundo, como foi falado aqui. Mato Grosso nunca recebeu tanto investimento nesses últimos anos que antecederam a Copa do Mundo
em toda a sua existência. Mas, em compensação também, nesse mesmo período, Mato Grosso passou de 1,85 da população abaixo da extrema pobreza para 3,45. Portanto, nós não dinamizamos esse conteúdo de valor monetário em realidade de diminuição da extrema pobreza, colocando como foco. E nem conseguimos melhorar a qualidade da mão de obra, da nossa mão de obra aqui no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós não desenvolvemos isso em mais empregos, embora tivéssemos mais emprego ofertado. Então, nós temos que identificar e entender que a qualidade da mão de obra precisa termos um sistema que proporcione a qualificação dessa mão de obra melhor preparada, ou para o trabalho, emprego, ou para o trabalho e renda. Talvez aí nós tenhamos que fazer uma discussão com quem hoje melhor forma a mão de obra, que ainda, no caso do Brasil, não são as universidades, nem são a escola técnica, são as entidades do Serviço S, ainda são eles. Mas mesmo eles, as empresas nos dizem assim, infelizmente, o Sistema S, eles ofertam qualificação que não atende à nossa realidade, às novas formas de mão de obra que nós precisamos. Então, nós precisamos dialogar fortemente com o sindicato representativo de trabalhadores de governo e, em especial, do Sistema S, para fazer essa identificação. E temos metodologia para isso. A metodologia pode ser o aprimoramento da aprendizagem, que hoje o Brasil tem uma legislação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro existe uma legislação, e que as empresas são obrigadas a abrirem ou formarem, de acordo com o seu número de empregados, um percentual de aprendizes, principalmente de 14 a 24 anos. O potencial disso no Mato Grosso, para você ter um exemplo, é de em torno de 20 mil qualificações de aprendizes ano, nós não conseguimos realizar 5 mil de aprendizagem. E mais do que isso, a aprendizagem no setor do agronegócio, por exemplo, é em torno de 240 aprendizes no ano só. E mais do que isso, o maior número de aprendizagem que o Brasil forma hoje no Brasil está ligado a auxiliar técnico, a auxiliares. Enquanto que muitas qualificações que nós precisamos estão direcionadas a outras atividades que nós precisamos. Por exemplo, operador de máquina, serviços ligados às outras tecnologias que nós desenvolvemos. A realidade de vendas hoje, nós não temos um curso específico gratuito que possam formar vendedores. E aí eu entro no mais um detalhe que eu acho importante para melhorar a qualificação. Está ligada à preparação do primeiro emprego. O adolescente que está no nível médio ou no nível fundamental, ele vai ter contato com o mundo do trabalho, com o mundo do trabalho, se ele, por acaso, vier ou entrar na aprendizagem ou fazer um curso por conta própria. Para o mundo do trabalho, entender o trabalho como tudo. E para o trabalho, especificamente, só se ele se especializar ou fazer um curso de profissionalização mesmo. Enquanto que nós temos temáticas ligadas ao mundo de empreendedorismo, como é o trabalho feito também pelo Instituto, pela Sistema S, mas aí, nesse caso, é o Sistema da Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, em que tende a implantar, ainda quando adolescente, a discussão do empreendedorismo. Quem aqui aprendeu a lidar com dinheiro nas escolas? Quem aqui aprendeu a identificar que, no momento X, ele vai ser levado ao mundo do trabalho, e o mundo do trabalho é diferente daquele do relacionamento das escolas, é diferente daquele que minha mãe e meu pai me deram de educação.
Se nós não identificarmos isso como gargalo, nós não vamos estar dialogando e preparando esse jovem, esse adolescente, para enfrentarem a temática ou de ser empregado, ou até de ser empreendedor. Os empreendedores hoje, eles são, às vezes, por ser autodidatas, mas não por vir preparado da base. Isso é essencial para discutirmos emprego, para discutir melhoria de inclusão e melhoria de emprego no Brasil. Isso é um gargalo para construir, para desenvolver. E talvez isso seja um grande desafio nosso, né? É o desafio educacional, mas o desafio educacional que propõe a discussão para um tema específico, que é o tema do trabalho, emprego e renda, nessa fase importante. Um outro tema importante, que não é minha especialidade, mas que é necessário debater, e vai ser importante debater para gerar mais empregos, é a distribuição de renda ligado ao efeito dos impostos, né? A desoneração dos impostos, que tem que ser revertido. Como vai se debater? Porque o que nós ouvimos no dia a dia dos empresários é justamente isso: estou sobrecarregado de impostos e não consigo investir mais. Enquanto que outros setores foram desonerados enormemente durante vários anos de impostos, tiveram sim um crescimento, mas não em número de empregos tão significativo e tão proporcional à desoneração de impostos que esse segmento teve. Então, esse é um tema que precisa sim ser debatido, não que eu tenha especialidade nisso, mas que a gente ouve no dia a dia quando nós trabalhamos nesse mundo empresarial. Talvez esses seriam dois focos importantes para gerar mais emprego, né? Esse eu deixo para reflexão. Na linha do efeito distributivo, eu acho que essa é uma linha. Aliás, antes de não gerar mais emprego, eu preciso dizer para vocês também, e aqui eu estou falando na rede sustentável, enquanto superintendente, eu provoquei a Organização Internacional do Trabalho a trazer para o Brasil a temática do empregos verdes. E o Estado de Mato Grosso recebeu, pela primeira vez, um projeto da Organização Internacional do Trabalho, do então Peter Posch, que era o coordenador de empregos verdes na OIT em Genebra. Depois ele veio, agora, nos últimos anos, ser diretor da OIT no Brasil, mas então ele estava fora em discutir a temática do empregos verdes. Posteriormente, como secretário, eu consegui me candidatar como governo do Estado e convencer a Organização das Nações Unidas, através de 5 agências que se uniram para implementar a nível mundial a economia verde, que já é a temática ligada ao PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em conjunto com esses 5 agências da ONU, entre elas a Organização das Nações Unidas e o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. E realmente eles provocam a base econômica a refletir sobre esse novo modelo de desenvolvimento, que é, para além de ser sustentável, tem que ser inclusivo, tem que olhar na dinâmica dos direitos humanos, mas com estudos demonstrando que a economia verde gera, Jaime Okamura, de 3 a 4 postos de trabalho a mais que a economia tradicional. E o que é o melhor, ele gera uma distribuição de renda e uma sustentabilidade empresarial, Furlan, muito maior do que a economia tradicional, que está em decadência. E exemplifica que países como os próprios Estados Unidos, para combater a crise, refizeram o planejamento estratégico para desenvolvimento da economia verde. E aí a gente pode dizer, em vários momentos, que o Brasil tem um potencial enorme para colocar como base de crescimento não mais a economia tradicional como foco, mas a economia verde. Desde das energias renováveis, que é um potencial enorme, e aí eu estou falando que é especialista do tema, né, que
que está aqui, que é a Marina, mas para o desenvolvimento e criação de geração de trabalho e renda, hoje não há estudo melhor para trazer de forma mais rápida, se nós estamos falando em 4 ou 8 anos, de forma mais rápida e mais sustentável de geração de trabalho, emprego e renda. E aí nós vamos falar da indústria sustentável. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, da mudança de concepção, se nosso prédio aqui fosse abastecido por energia fotovoltaica, para estar fornecendo a energia que nós estamos usando aqui, além da economia e não emissão, contribuição para a emissão do CO2, que é o essencial para o país, para o mundo, para o universo nosso, mas o quanto de emprego nós precisaríamos? Primeiro, para a instalação, nova modalidade, aí precisaria de uma nova qualificação preparada para isso, seja com o sistema S, seja com outra forma de produzir esse novo conhecimento, de qualificar pessoas para poder instalar, para poder também dar manutenção e para poder produzir. Por isso, ele gera esse número maior de emprego e gera maior distribuição de renda em virtude de tudo isso que se exige. No turismo, a mesma linha. Se o turismo tradicional já gera renda, o turismo sustentável, o potencial dele é maior ainda dos aspectos da geração, mas também da renda. Então, portanto, gerar mais empregos, ele necessita ter esse olhar hoje para o que nós chamamos de economia verde. Agora, não é necessário só produzir mais empregos, porque mesmo que você abra o mercado, mesmo que você exporte, ou mesmo que você faça investimento direto, por si só, ele não tem o condão de gerar melhor qualidade de vida. Então, é necessário que nós tenhamos olhar para o efeito distributivo desses mais empregos que deverão ser gerados, que deverão ser colocados. Para isso, é necessário, sim, um sistema de governo, uma política voltada para promover acesso de pessoas que menos conseguem, as pessoas da maior vulnerabilidade, que possam ter a condição de acessar a esses novos empregos, mas acessar também esses pós-trabalho ou trabalho e renda. Muito se falou aqui dos indicadores. E esses indicadores nos remetem a identificar a fotografia do que existe, como a professora colocou aqui. Esse é o nosso retrato, a nossa fotografia de hoje. Como nós vamos promover e permitir que as mulheres acessem ao mercado de trabalho, que as mulheres negras acessem, que a igualdade salarial possam fluir de uma forma que possa ser igualitário, que os jovens acessem. Necessita de ação positiva do Estado. Uma linha que nós adotamos quando fui superintendente regional do trabalho, primeiro, foi identificar que egresso do trabalho escravo voltavam a ser escravo novamente depois de resgatado. Então, eu imaginei e identifiquei quem são essas pessoas. Então, trouxe para um estudo, através do seguro-desemprego, quem são, onde estão. E percebi que eles estavam já residindo em Mato Grosso, não voltavam mais para o Nordeste, já que todos eles vinham do Nordeste. Segundo ponto, eles tinham, sim, escolaridade, às vezes quarta série, mas havia uma certa escolaridade, muito embora a maioria eram analfabetos. Então, como permitir que esse trabalhador pudesse ser empoderado de forma de qualificação e tivesse a capacidade de não necessitar mais do trabalho precário, porque ele só aceita o trabalho precário, que leva o trabalho escravo, porque não tem condição de empoderamento de acessar os outros postos. Então, o que eu chamo de ação positiva ou de sistema do Estado? Nós criamos uma rede, através da superintendência, trouxemos o sistema S, nesse caso, vou dizer só o início do trabalho, que foi o Senai e o SESI, e desenvolvemos, então, uma elevação educacional e profissional para aquele cidadão que estava lá 20, 30 anos sem... Se tivesse ido na escola, pelo menos essa idade sem estar na escola.
e desenvolvemos uma metodologia de, enquanto eles estavam, a metodologia evoluiu tanto que nós começamos a trabalhar com analfabetos, 100% analfabeto. Enquanto eles estavam fazendo uma elevação educacional, que no caso é a alfabetização, para depois elevação educacional, eles estavam tendo as primeiras linhas de como aprender a trabalhar. Depois de um ano, eles saíram alfabetizados e com nível escolar suficiente para eles escolherem se eles iam continuar sendo pedreiro, pintor, eletricista ou armador. Foram as 4 profissões que eles puderam, ao final, saírem formados. Mas isso exigiu um repensar dessas instituições. Um repensar para identificar como mudar a metodologia, como permitir a interação com esse público para que eles não se evadissem, e também de como permitir que eles recebessem uma bolsa até eles, ao final, serem empoderados. Já passaram por esse projeto mais de 1.000 trabalhadores até 2009, quando nós lançamos. Mas isso é para identificar, na mesma linha foi do egresso do trabalho infantil, que é um projeto que também foi com o Senai. Depois disso, nós desenvolvemos um voltado para o público vulnerável do trabalho infantil, permitindo, então, que adolescentes que estavam no trabalho infantil pudessem vir para um programa também através da aprendizagem. Envolveu a rede, porque para identificar esses adolescentes, a família, é preciso você trabalhar a família, trabalhar a rede, trabalhar o CRAS, trabalhamos o município, permitir que ele ficasse no programa. Esse programa foi interessante, que a primeira turma dele, nós descobrimos, por exemplo, que uma menina que estava faltando e ausentando, e aí é importante, e nós não deixávamos ela sair do projeto enquanto a gente não identificasse o que foi, nós descobrimos que ela estava sendo molestada pelo padrasto, só que ela não podia contar. Conseguimos fazer o trabalho, encaminhamos o pai para as devidas consequências penais e as outras, mas ela permaneceu no programa, no projeto, e, graças a Deus, ela conseguiu desenvolver esse empoderamento voltado para o mercado de trabalho e, através disso, se libertar desse trauma, dessa ação. Isso é o que eu chamo de efeito distributivo. O Estado precisa olhar para esse público, porque para os outros públicos também, é óbvio que sim, mas existe uma gama da sociedade que consegue se virar sozinho, andar com as próprias pernas, né? Esse outro, se não tiver essas políticas positivas, não consegue. Uma outra linha que eu acho importante no efeito distributivo, que eu chamo de efeito distributivo, e que o Estado precisa ter essa capacidade de intervenção. Eu vou identificar, como identificamos aqui, a dificuldade da mulher acessar o mercado de trabalho. Então, eu preciso ter ações próximas do que a ONU faz, próximas do que o Ministério da Política das Mulheres faz, mas integrada com o Ministério do Trabalho. Participativa, principalmente com a Inspeção do Trabalho. Por que isso? Porque nós lançamos aqui em Mato Grosso, pela primeira vez, o Dia D da Mulher no Mercado de Trabalho. O Dia D da Mulher no Mercado de Trabalho, por que o Ministério do Trabalho? Porque o papel do Cine, ele precisa estar mais ativo, e eu preciso ter instrumentos de identificação através do Cine, do porquê que eu não estou, e desses dados, para que eu possa identificar o aprimoramento dos dados, dos estudos, a real causa de que a mulher não está entrando no mercado de trabalho, e se estiver no mercado de trabalho, por que eu não consigo fazer o salário dela ficar igual ao do homem? Então, nós fizemos o Dia D no mercado de trabalho, convocamos várias empresas, preparei a assistência social e a psicólogas do Cine. Telefonar mesmo, é ação positiva, é telefonar para as empresas, chamar as empresas para processo de diálogo, explicar que está havendo uma diferença e solicitar ela por que esse emprego que você quer abrir conosco, você não está abrindo para uma mulher. E por que você não pode dar essa oportunidade para a mulher? Isso foi chamado Dia D
da mulher no mercado de trabalho. Fizemos a mesma coisa com o jovem no mercado de trabalho. Essa ação proativa e positiva. Isso começa a fazer o diálogo, e aí nós conseguimos identificar, e você consegue perceber o segmento empresarial que se atenta de identificar que ele poderia ter colocado a mulher, de identificar que ele poderia ter colocado o jovem, o adolescente, mesmo sendo o primeiro emprego, e depois nos agradecer por isso. Porque existe uma cultura no Brasil, e mais do que políticas públicas, por vezes, ou lei ou legislação, nós precisamos de atitude, de ação objetiva, já que nós estamos falando de um curto período de tempo. Eu li aqui 4 anos. Né? Então, essa capacidade de reação nossa, ela vai passar diretamente por promoção e capacitação dos gestores que estão à frente dessas instituições. E eu não vejo promover efeito distributivo sem retornar esse olhar para essa ação. Meu tempo está com 10 minutos. Então, eu quero falar um pouco da vocação regional. É importante, no contexto da economia verde, existe um instrumento lá, que nos foi apresentado por uma especialista do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em que é uma metodologia de identificação da capacidade de atividade econômica regional, da vocação regional para desenvolvimento dessa região. Isso é muito importante, porque se nós queremos fazer um desenvolvimento, nós temos que olhar para a região de forma diferenciada, aplicar ali uma capacidade de identificação daquela vocação regional, e aí sim inferir, inclusive, se é necessário ou não fazer um incentivo fiscal. Não incentivo fiscal pela empresa, mas incentivo fiscal pela necessidade da minha região, porque aquela região tem uma dificuldade de atrair empresa, tem dificuldade de desenvolvimento, eu sei que ela tem potencial do que ela pode gerar, e aí sim, então, vale eu fazer um efeito distributivo dos incentivos fiscais, para permitir que aquela região atraia. Então, eu dou uma atração para aquela regionalidade, não olhando os aspectos estritamente da empresa ou da necessidade, porque eu quero ter. Até porque o estudo que eu fiz, que eu estava fazendo quando fiz a políticas públicas, eu consegui demonstrar que todos os incentivos fiscais não deram retorno em número de empregos como se desejava. Então, a vocação ela necessita dessa intervenção como política de investimento. Permitir que nós conheçamos o potencial é importante para a intervenção de qualquer ação de Estado. E essa dificuldade do entendimento e dos estudos é outra realidade que nós temos que aprimorar. E aí, para encerrar, eu queria deixar também a necessidade, primeiro, de aprimorarmos os instrumentos de pesquisa do mundo do trabalho. O observatório da violação de direitos, como um observatório que pudesse traduzir melhor essa realidade que foi fotografada aqui, ela é necessária sob o aspecto da intervenção. Né? O efeito distributivo da mulher no mercado de trabalho, e aí eu coloco tão importante quanto a capacidade de interação entre o Ministério do Trabalho e Previdência e Ministério da Saúde para aprimorar, isso é urgente, as causas e consequências dos acidentes e das mortes que vêm ocorrendo no Brasil, no trabalho. Nós temos realidade muito pior do que está se apresentando. E se nós não conhecermos isso rapidamente, isso vai se agravar. Nós temos suicídio, número de suicídios que vem aumentando, e nós não estamos nos atentando a isso. E, por vezes, não enxergando, o Dr. Pérez sabe disso, não tem como eu dar uma receita se eu não souber a doença, não é, Dr. Pérez? Então, se eu não conhecer
a causa desses adoecimentos e do que está levando à morte, eu não tenho como intervir. E o papel da auditoria do trabalho, junto com a Previdência e junto com a saúde, é essencial. Isso é um ponto que precisa ser enfrentado. Bem, e, por último, volto para a capacidade de gestão. Nós, gestores públicos, eu fui gestor público, carecemos de ter uma política de aprimoramento, de uma política que nos olhe e nos capacite para gerenciar, para dar resultado como gestor público. Talvez a grande reforma que nós precisemos hoje não está numa reforma administrativa, está numa reforma de capacitação de gestores. Então, um gestor público, ele precisa se atentar para saber investir o recurso que não é dele, que é público. Ele precisa se atentar porque ele tem um grupo de pessoas, ele precisa gerenciar pessoas, mas ele tem uma sociedade para dar resultado, então ele precisa também olhar para o resultado. Isso faz a diferença, às vezes, quando nós encontramos, e todos nós sabemos disso. Nossa, procure fulano lá no departamento X, ele resolve. Mas não é que ele resolve, por vezes é porque ele, por si só, às vezes, conseguiu se capacitar, identificar, ler, para dar aquele resultado. E aquele outro que passou no concurso, o Estado simplesmente o coloca lá e espera que ele corra para resolver os problemas. Principalmente em gestão de decisão, que é o decisório, onde você ocupa aqueles espaços, é que mais um governo precisa ter atenção. E permanência nesses cargos. É importante identificar que no serviço público, ainda quem é de carreira é quem mais dá resultado. Eu não estou dizendo dos agentes públicos colocados, indicados, que tem muitos bons também, é verdade. Mas, quando você percebe o de carreira, ele tem condições de dar uma efetividade e um resultado a curto, médio e longo prazo maior. Então, se eu quero enfrentar vários problemas e identificar e priorizar na linha de geração de trabalho e emprego, por exemplo, eu vou ter que identificar, na minha gestão, dar prioridade para quem é de carreira, para assumir os principais postos pelo conhecimento. E, segundo, fornecimento de capacitação e qualificação para que isso possa ser desenvolvido. Heloísa, Helena, acho que era isso que eu gostaria de refletir com vocês. Tá?